bem-vindos a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago para vocês um livro de fôlego, escrito por uma pessoa de quem eu gosto muito, que é um membro da Academia Passo Fundense de Letras. Trata-se de Alberto Antônio Rebonato. Estou muito feliz com a presença dele. Olá, Alberto Antônio Rebonato, como é que você está? Boa noite, Celi. Boa noite aos telespectadores. Eu queria dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que é uma alegria e uma honra participar do seu programa. Eu penso que Passo Fundo é uma cidade privilegiada. Eu queria também cumprimentar a TV Câmara pelo espaço que ela abre para a literatura, para a cultura local. Acho que Passo Fundo é uma cidade realmente feliz, porque tem um grande incentivo para a cultura e, de um modo especial, esse programa para a literatura. Eu queria também cumprimentar você, dizer que a admiração é recíproca. Eu também gosto muito de você, acho que é uma pessoa fenomenal, assim, disposta e conduz esse programa maravilhosamente. Muito obrigada, Rebonato. Eu gostaria de saber, Rebonato, o que te levou... Você foi bancário, não é verdade? Sim, fui bancário, sim. Fundamentalmente um burocrata, não é verdade? Exatamente. Como é que um burocrata tem o impulso de fazer literatura? Conta para mim. Bom, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de literatura. Até quando eu era mais jovem, eu iniciei até uma carreira jornalística. Opa. Eu fui um certo período, primeiro revisor e depois redator no Diário da Manhã. Mas depois eu fiz concurso para o Banco do Brasil e entrei. Mas a literatura sempre me acompanhou ao longo da vida. Eu gosto de ler, eu gosto de me instruir, eu gosto de ver o que acontece no mundo. E são paixões que a gente possui, né? Essa é uma delas. Que legal. Rebonato, você escreve à noite, você escreve de madrugada, você precisa de um vinho? Ou qual é o teu método? Porque esse livro aqui é muito rico e eu gostaria de saber da onde tanta criatividade, da onde uma escrita tão elegante, da onde tudo isso? Bom, sobre escrever, eu não tenho uma hora precisa para escrever. Eu sou aposentado, saio pouco de casa, e então, lá pelas tantas, eu vou e escrevo. Às vezes eu escrevo de madrugada, às vezes eu escrevo de manhã, às vezes eu escrevo de tarde. E digamos, as curiosidades que estão aqui são pesquisadas, exatamente fruto do meu gosto pela leitura. Eu leio, procuro me instruir e algumas coisas eu consigo aproveitar e colocar no livro. Muita curiosidade também, Muitas curiosidades, sim. Porque a pessoa que lê muito, ela nunca fica satisfeita. Não é verdade? Exato. Uma coisa puxa a outra e a gente não para nunca, não é verdade? Exato. Quem gosta de ler é assim, né? Mas você espera uma inspiração, você espera... De madrugada, quando você escreve, você teve uma ideia e levanta para escrever, é isso? Exato. Às vezes eu acordo com uma ideia, então eu vou lá no computador e escrevo. Depois escrevo da maneira como vai ocorrendo. Isso. Depois, assim, com calma, durante o dia eu reviso e coloco numa forma literária que eu consigo produzir. Claro. Sabe, me ocorrem algumas coisas, eu escrevo todos os dias, não é? Às vezes me ocorre alguma coisa, eu não tenho tempo e eu corro lá e anoto. Aí eu perco aquela anotação, porque eu sou muito distraída. E aí eu perco e não acho mais, sabe? Então, eu pensava outro dia, eu preciso arrumar um método que me faça levantar de madrugada, por exemplo, escrever em algum lugar que depois eu ache. Parece incrível, Rebonato, mas existem pessoas que são muito organizadas, né? Mas eu não sou.
Então, eu tenho essa dificuldade. Mas o que ocorre para a gente naquela semi-sonolência é muito rico, é ou não é verdade? Realmente são nessas horas, eu penso que é porque a gente está relaxado, calmo, descansado, e principalmente lá na madrugada, 4, 5 horas da manhã, eu acho que são as horas que vêm as melhores ideias para a gente. Sim. Ou então a gente faz uma espécie de recapitulação daquilo que a gente leu, daquilo que a gente ouviu durante o dia, daquilo que a gente fez durante o dia, e aí então, com o corpo com a mente descansada, o corpo descansado, a gente consegue colocar isso no papel. Sabe, Rebonato, eu fico pensando assim, não será a quase inconsciência que faz a gente acessar o inconsciente, e sabe-se lá o que tem lá, Rebonato, né? Nós, com a nossa idade avançada, o que a gente já viveu, o que a gente já leu, de repente aparece e a gente tem acesso a todo esse cabedal que a gente já assimilou, não é, Rebonato? Uhum. Eu fico impressionada às vezes. Fico impressionada. Não, é uma realidade. E depois a gente, como gente que já percorreu uma estrada longa, né? Eu ao menos, né? A gente tem um cabedal de conhecimento, de experiências. Que a gente já esqueceu. Exato, a gente já viveu tudo isso aí. Então, isso tudo aflora nessas horas, quando a gente está mais calmo e mais descansado. Então, aí vem... Alguns dizem que é inspiração, mas eu não sei se é exatamente inspiração. Eu penso que seja mais o resultado de uma série de fatores que levam a gente a produzir esses raciocínios, essas ideias. Sim. Eu entrevisto muitos escritores e muitos me dizem assim, que eles alcançam um estágio de criatividade quando eles tomam um vinho, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu fico pensando, porque escrever é arte, né? A arte da literatura. Essas pessoas que criaram tanto na música, na literatura, nas artes plásticas, essas pessoas, elas acessam porque eu acredito que a criação, ela tem muito de suor, mas ela tem muito disso também, né? Da gente acessar coisas que o nosso dia a dia não permite acessar. Exato, né? Exato. Porque a vida é muito corrida hoje e a gente tem muito acesso à informação demais. Exato. Né? A criação, na verdade, ela tem muito de inspiração e tem muito de transpiração também. Essa é uma realidade. Porque a criação, eu penso que a criação ela é fruto da nossa vivência, da nossa experiência e também um fruto da nossa imaginação. Aquilo que nós fizemos ou aquilo que a gente gostaria de ter feito. Então a soma disso é que, na minha avaliação, é a inspiração. Por isso, um romance, não é? Por isso um romance. É tão bonito o jeito como você, nesse romance aqui, Um Sonho Libertário, um lindo título, não é? Lindo título, muito, muito poderoso, né? Você retrata o amor de uma forma mágica, sabe? Mágica. Você traz aqui uma saga, não é? A trajetória de um casal de uma forma belíssima. E Um Sonho Libertário é fruto também das tuas convicções de vida, do que você admira. É ou não é isso? Exato. Não tem, então, isso é fruto de uma pesquisa muito grande. Por que Um Sonho Libertário?
Bom, um sonho libertário é o seguinte, a personagem principal do livro, que é a Nibes, ela aderiu às ideias anarquistas. Sim. E durante toda a vida, embora com percalços, com dificuldades, ela nunca deixou de ter o sonho dela de ver a vida das pessoas viverem livremente. E tanto é que no final ela ainda imagina a criação de um centro de divulgação das ideias libertárias na região onde ela está vivendo aqui no Brasil. Então é um sonho que ela cultivou e que conseguiu inspirar o próprio marido, né? Enfim, e mais outras pessoas. Que era uma pessoa culta, né? Porque o livro começa na Itália. Começa na Itália, sim. Isso, com um seminarista, né? Que é uma pessoa culta, mas que não tinha vida. Não é verdade? Ele não tinha a vida do mundo, né? E ele encontra essa moça tão rica. A história ela começa na Itália com esse seminarista. O sonho dele era ele se inspirou num padre que você vai ver no decurso, né? Embora ele ficou bastante frustrado porque ele queria sair para pregar a religião junto ao povo, ajudar o povo. E como ele era um padre muito culto, ele foi retido para ensinar os futuros seminaristas. Isso foi frustrando o padre. E uns dos desabafos dele era quando ele ia buscar vinho na casa do pai do personagem, né? E foi esses colóquios entre o pai e o padre que inspiraram o Luigi para ir para o seminário. Aliás, você faz isso com arte, montar diálogos dentro de um livro é uma coisa difícil de fazer. Você faz muito bem, os diálogos são muito bem construídos e nos transportam para aquele cenário. Porque o que faz um romancista? Ele monta um cenário que tem que ser verossímil, né? Sim, exato. Tem que ter a capacidade de nos levar até ali, né? E aí tem que montar os diálogos para que aquele cenário seja ocupado, não é? Seja ocupado por esses diálogos. Eu adorei a forma como você fez isso. Muito obrigado. Sabe? Muito obrigado. Ficou muito legal. Agora, sabe que, digamos o seguinte, todos os locais mencionados no livro são locais que existem, menos o último aqui no Brasil, que é o Angico, né, que é uma vila inventada. Agora, os demais, lá na Itália, todos eles, eu tive a felicidade de conhecer todos esses lugares. Olha que legal. Isso foi para mim, foi um conhecimento que eu trouxe para dentro do livro. Que legal. Nós já terminamos o primeiro bloco, Rebonato. Daqui a pouco a gente volta. Então, esperem por nós. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Literatura Local, hoje com Alberto Antônio Rebonato e o seu maravilhoso Um Sonho Libertário. Alberto, aqui tem coisas muito ricas sobre a culinária das pessoas lá da Itália e depois dos imigrantes que se radicaram aqui no Rio Grande do Sul, não é? Tem também umas histórias muito pitorescas que você escreve, por exemplo, o personagem, os dois personagens principais, né? Eles abandonam um fogão
inspirado nos índios, porque era tudo muito precário quando eles chegaram. E eles adotam um fogão a lenha, não é? Você escreve muito bem essa transição. Aí o personagem procura os outros colonos e eles vão para a cidade comprar mais fogões. Você também aborda muito bem uma fábrica de cimento que começou aqui no Rio Grande do Sul. Conta dessa fábrica de cimento bem rapidamente, porque nós temos muita coisa aqui. É que antes, não, exatamente, o que acontecia? Antes havia uma mistura de calcário, formava o tal de betão, né? E aí então um inglês, ele resolveu pegar um calcário, moer junto com outros componentes, e aí então ele ficou muito parecido, o produto ficou muito parecido com o cimento, com o calcário de uma ilha chamada Portland. E aí então ele batizou o cimento como cimento Portland. E foi uma verdadeira revolução na construção civil, né? Então, é um registro que a gente faz aqui dentro. Assim, por exemplo, também, os imigrantes, quando vieram para cá, eles tiveram que se adaptar da maneira que puderam. E aí, então, por exemplo, fogão o que eles fizeram? Eles adaptaram o tucuruba, que era um instrumento muito rudimentar, indígena, e fizeram o fogolé, que nada mais era do que um caixão, com as pedras, os tijolos, e um fogo. E aí então, depois então veio a grande novidade, que foi o fogão, aquele nosso fogão, né? O fogão geral, que foi o primeiro que apareceu. Sim, geral, isso mesmo. Exato, era a marca, né? Que foi um avanço assim, porque evitou aquela fumaça, aquela sujeira toda lá, né? Outro detalhe interessante, por exemplo, lá em Sirmione, o Castelo Scaligero, que ele existe, está lá, eu tive a oportunidade de visitar, tem uma lenda até hoje que povoa o imaginário daquele pessoal todo, né? Então são curiosidades assim que a gente procurou colocar no livro para enriquecer um pouco a leitura, deixar ela um pouco mais agradável. Aliás, riquíssima. Mas eu queria perguntar para ti, porque a curiosidade pelo anarquismo vem de um tio lá da Itália, não é? Ele provavelmente foi um anarquista, e aí você procurou uma pesquisa minuciosa sobre Proudhon, sobre Bakunin. O apóstolo do anarquismo Exato. No mundo, né? E o anarquismo religioso, que foi Tolstói, né? Exato, conta para nós cristão. o que te levou a essa pesquisa tão bonita. Pode parecer estranho, né? A gente hoje abordar uma filosofia que foi superada, essa é a verdade. Sim. Foi superada. Mas eu tive assim, digamos, como inspiração, eu comecei querendo prestar uma homenagem a meus dois avós. Os dois italianos. Um era exatamente de Verona, onde se passa a parte da história na Itália, né? Num lugarzinho chamado Roverchiara, que hoje é um bairro de Verona, né? E outro, meu avô, um avô muito culto, ele veio aqui para o Brasil, culto, ele agora não permitiu que os filhos tivessem educação fora da educação que ele dava. Lá na casa dele tinha todas as obras mais importantes dos autores italianos. Ele foi convidado, ele morava em Dois Lajados, foi convidado algumas vezes até para ser secretário de educação lá no município de Guaporé na época, e ele nunca quis e nunca permitiu que nenhum filho fosse além do básico que ele ensinava. Eu imagino, e associado a isso, aquela cultura do cristianismo, eu imagino que ele tivesse sido um anarquista cristão, um cristão libertário, eu imagino.
Associado a esses dois fatores, você sabe que a palavra liberdade, que é o lema principal do anarquismo, é liberdade total. Ela acaba, digamos, influenciando a gente. Sim. E assim eu Mas comecei. é uma categoria muito cara para todo mundo, não é? Exato. Então, né? por isso, tão lindo esse nome, né? Então, esses fatores começaram a me conduzir para pesquisar e ler sobre o assunto. E aí, então, veio a ideia de fazer o livro. Só que a maneira como é que eu ia fazer o livro? Apresentar um livro só filosófico, de uma filosofia já, digamos assim, quase esquecida hoje, não me pareceu mais apropriado. Então, a gente montou um romance em cima para explicar exatamente essa filosofia. O romance ele é tão convincente que, à primeira vista, eu pensei que fosse alguém que você conhecesse. Sabe? Esse casal. Alguém. Se bem que esses imigrantes, a gente tem uma intimidade com esta imigração, porque nós somos fruto da imigração. Exato, né? Não é? A minha origem é alemã, mas eu conheço muito bem a imigração italiana por causa do marido, né? E eu gosto muito, muito, muito de ler sobre o assunto. Aliás, queria ter trazido a Dilce, a Dilce hoje aqui para me ajudar a te entrevistar. Bom, há um paralelo aqui sobre duas filosofias, que é a filosofia anarquista e a filosofia comunista, Sim. marxista. Um é influenciado pelo outro, existe um paralelo. Eles são da mesma época? Eles são basicamente... O anarquismo é mais antigo. A origem anarquista é mais antiga. Alguns dizem que ela iniciou lá na China, nos primórdios da China, na época do Confúcio, com uns autores lá que até ridicularizaram o Confúcio. Outros dizem que o anarquismo ele nasceu com Jesus Cristo. Eles dizem que a primeira sociedade anarquista foi a sociedade dos 12 apóstolos. E, de fato, se a gente, eu até transcrevo no livro, se a gente procurar nos Atos dos Apóstolos, tem muita coisa que diz respeito ao anarquismo. Então, o anarquismo ele é bem mais antigo do que o comunismo. Mas os dois são filhos do socialismo, com uma grande diferença. O anarquismo ele é a liberdade total. E o comunismo ele é a ditadura do Estado. É o Estado que manda do proletariado. Ao passo que até o Bakunin define muito bem lá pela frente, ele diz, o que é a monarquia? A monarquia é a predominância de um homem. E o que é a democracia? A democracia é a superioridade, a dominância de uma facção do povo que conseguiu o poder. Ele diz, sim, mas é dos operários. Sim, é dos operários, mas dos antigos operários, porque hoje já não são mais, eles hoje já são governantes. Então, na verdade, a grande diferença é essa aqui. Liberdade total. E o outro, a ditadura total do comunismo. Sim. Há também uma diferença entre o anarquismo puro e o cristianismo libertário. O anarquismo puro cada um por si, é liberdade total. Ao passo que o cristianismo libertário tem muitos adeptos, o principal dele, o mais conhecido é o Tolstói, o Leon Tolstói. Ele diz o seguinte, que existe uma única autoridade, que é a autoridade divina. Essa nós temos que respeitar, porque as demais autoridades... elas não são, digamos assim, criações do demônio. Alguns citam até aquela famosa passagem do Evangelho em que Jesus Cristo foi transportado do deserto para o alto de uma torre, e aí Satanás teria dito, olha, mostrou todos os reinos da terra, né?
E ele disse, olha, eu te darei tudo isso se você me adorar. Então eles dizem que os reinos da terra, eles são os reinos, digamos, errados, né? Que, autoritários, né? Outra coisa, o cristianismo, ele prega o amor, ele é contra a violência. E os estados, como um todo, seja pela guerra, seja pela necessidade, eles acabam, digamos, matando, eles acabam prendendo, matando, quer dizer, tolhendo a liberdade das pessoas. Sim, as guerras são fruto de... Elas vêm sempre por território, né? Por conquista, por dominação, né? É sempre isso. Aliás, Proudhon, nesse ponto, ele diz o seguinte, que o principal problema, o maior problema da humanidade é exatamente a propriedade. Propriedade das pessoas, propriedade das comunidades, propriedade dos estados. Ele diz o seguinte, ele diz que a terra, todas as riquezas que existem na terra, como o ar, como a água, devia ser livre para todos utilizarem. É a filosofia do Proudhon, que é uma filosofia muito, muito, muito interessante. Ele talvez seja, esse símbolo que está aqui, ó, sim. O A de anarquia numa roda chamada ordem. Anarquia dentro da ordem. Então ele diz que anarquia é ordem. Esse é o símbolo do anarquismo criado por Proudhon. Sim. A literatura gaúcha, a literatura dos italianos gaúchos, eles trazem muito dessa filosofia anarquista. Quando alguém é rebelde, eles sempre dizem, é um anarquista. É um anarquista, né? É um anarquista. Ele é um inconformado, né? É um inconformado, ele é um rebelde mesmo. E é a total negação da autoridade, né? Exato. Então, não há governo, não há autoridade. Não. Aliás, só a título de curiosidade, nós tivemos aqui no Brasil, próximo de nós, aqui em Palmeira, no Paraná, uma comunidade anarquista italiana. Sim. O Giovanni Rossi, ele tinha escrito um livro sobre uma comuna em riva al mare. Ele imaginou uma comunidade anarquista subordinada por uma pessoa. E esse livro chegou, através de Carlos Gomes, chegou ao conhecimento do imperador Dom Pedro II. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui. Dom Pedro II, à sua época, foi o monarca mais culto, que mais prestigiou a cultura. Então, e a ciência? Como é? E a ciência. Exato, né? E aí então, quando ele soube da ideia desse italiano, Giovanni, ele disse, não, eu te dou terra no Brasil, você pode ir lá e fazer a tua... E ele veio aqui, criou a comunidade viveu por 4, 5 anos, só que nesse meio tempo, depois o Dom Pedro foi deposto, sim, veio a República não concordou mais com as doações feitas, além disso eles tiveram problemas internos, mas foi uma experiência riquíssima, anarquista, vivida aqui no Brasil. Sim, eu quero destacar aqui, nesse livro, uma coisa muito bonita que você fez, que foi os personagens que vieram da Itália, se instalaram aqui e criaram uma consciência coletiva muito bonita. Então, foi quase como uma cooperativa como cooperativas que eles criaram, não é? Sim. Até ele deixa o trabalho dele na terra dele para organizar a comunidade para o bem-estar coletivo. Muito bonito isso. Você conheceu bem esses núcleos? Sim, olha, eu fui criado no interior, eu sou filho de agricultores italianos, pequenos agricultores italianos. Então eu fui criado no interior, eu conheci todo esse ambiente aqui, como funcionava, como se organizavam as comunidades, eu vivi aquilo lá, lógico, foi até os 11 anos de idade. Empreendedores assim, né? Exatamente. Muito empreendedores. Esta colônia italiana, ela se notabiliza pela iniciativa
de pequenas propriedades, lojas, não é? Então eles trazem isso da Itália, né? Eles não são pessoas que criaram latifúndios, não. Mas eles viveram muito em comunidade, né? E além disso, até a própria necessidade, porque eles vieram para cá, digamos, porque teve, digamos, as duas grandes colonizações brasileiras, foi a italiana e a alemã. A alemã veio, digamos, mais protegida, mais orientada pelo governo alemão. E, inclusive, ocuparam as melhores áreas. E o italiano não, o italiano foi mais ou menos descarregado, mandado embora para deixar comida lá para os outros italianos. Mais ou menos assim. E ele veio aqui. Então, como ele não tinha ninguém, eles trataram de se organizar da maneira que puderam. Sim, por isso toda essa riqueza, essa coisa mais linda, né? Exato. Mas, Rebonato, infelizmente nós terminamos o nosso tempo. Quero te dar os parabéns 1000 vezes por esse livro belíssimo que eu recomendo para vocês que conheçam. Obrigada, Rebonato. Muito obrigado a você, Sueli. Muito obrigado à TV pela oportunidade. E dizer que a alegria do escritor não é ganhar dinheiro, é que as pessoas leiam e conheçam a obra que a gente fez, viu? Muito bem, então até a semana que vem, quando a gente está de volta.